Mulheres, hein? Mulheres na política americana. Elas não se elegem? Existe um teto? O quanto que você acha que misoginia faz parte da eleição do Trump? Ou você acha que não tem nada a ver? Eu acho que tem sim, Pedro. A gente tem avançado com a gente, que eu falo porque eu me vejo, né, nesse lado feminista, acho que Luísa também. A gente tem avançado muito nas pautas, mas sempre que esses movimentos sociais conquistam novos espaços, claro que tem um movimento de backlash também. Dos homens, né, do gênero oposto, que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, jovens votando no Trump, né? Jovens que já deveriam vir mais inseridos nessa cultura de mais igualdade social, de igualdade de gênero, e que, de repente, se veem ameaçados no espaço de trabalho, nas relações interpessoais, porque acreditam nesse discurso mais reacionário de que as mulheres não querem igualdade, que elas querem, na verdade, ter privilégios dentro da sociedade. Para ter privilégio, primeiro você precisa ter igualdade. A gente ainda está longe de conquistar, de estar nesse equilíbrio perfeito. E sim, eu acho que ainda tem muitas mulheres inseridas nesse pensamento conservador de que o homem é o cérebro. A gente viu esse discurso ser reproduzido aqui no último governo, né, de pessoas, inclusive de mulheres que estavam no governo, que o homem é o cérebro da casa, que o homem tem que ser o provedor, o protetor, e que cabe à mulher, na verdade, esse papel de submissão nas decisões de dentro do casal. A gente tem um crescimento do antifeminismo que é bastante importante, e o resultado está aí. A eleitora do Trump, a mulher eleitora do Trump é quase também metade do número de eleitores nos Estados Unidos. Então, tem misoginia. Agora, tem gente que acha, eu não acho que todo mundo é misógino, homofóbico, acho que tem gente que acha que esse discurso do Trump, que tem essa carga misógina, que isso é da boca para fora e que isso não vai afetar o seu dia a dia. É a mesma coisa que a gente viu aqui em relação ao Bolsonaro. Tipo, não tô nem aí se ele tá falando isso. Para mim tá tudo certo, a mulher tem que ter espaço na sociedade, o casamento gay tem que ser liberado, mas se conecta com o discurso o discurso econômico, a figura do Paulo Guedes, aquelas coisas que a gente sabe. Eu acho que tem também uma parte dessa mulher, dessa comunidade LGBTQIA+, do negro, do latino nos Estados Unidos, que ignora esses discursos preconceituosos e olha para o que ele está oferecendo, mesmo sem saber se ele vai poder cumprir, o que ele está oferecendo na questão de desenvolvimento do país, da questão da seara econômica. E eu acho, a gente falou bastante aqui da influência do discurso identitário nos Estados Unidos, né, e de como principalmente os homens jovens podem se sentir atingidos por isso, por serem taxados de machistas, de misóginos, enfim. Eu não concordo totalmente com isso. Eu acho que falta um pouco olhar para essa conquista de direitos também, que muitas vezes fica de lado, né? Mas eu imagino que uma pessoa que se sinta atingida por esse discurso, por mais que o discurso da Kamala não tenha sido woke durante a campanha, ele vai olhar para lá e vai ver que tem uma mulher negra disputando a presidência. Se ele se sente atingido por esse discurso, ele não vai votar nela. E isso, para mim, já entra em misoginia. Aí eu já acho... Eu acho que sim. A partir do momento que ele se sente ameaçado pelo fato de candidata ser uma mulher, me parece que, obviamente, a gente entrou num espaço que é misoginia. Uma das coisas que me espanta é o seguinte... Nessa eleição, 54% dos eleitores eram eleitoras. Quer dizer, não foi apenas, em geral, as sociedades são
51, 49, né? Quer dizer, 52, 48, né? isso. Trump fez uma conquista muito importante. Muito importante no eleitorado feminino. Sim. Agora, tem uma questão concreta que é, nesse jogo de ganhadores e perdedores da globalização, as maiores vítimas econômicas são homens jovens com ensino médio. Então, aí é uma questão que eu acho que é mais concreta e vai além da questão da misoginia. E é uma conversa que a gente tem recorrentemente, eu acho que é uma conversa da qual a gente não consegue escapar e que a gente precisa ser capaz de ter com mais naturalidade e com menos pruridos, que é o seguinte: o homem jovem de ensino médio é quem mais se ferrou. E ele é criado numa cultura em que o que dá valor a ele é um valor de masculinidade, sim. Mas o que dá valor a ele é a capacidade de sustentar uma família. Prover. É o papel do provedor. E é cobrado isso dele. E é cobrado isso dele. Então, quando ele é criado numa cultura que diz que o valor dele é dado pela sua capacidade de prover, de sustentar uma família, e ele se vê completamente incapaz de fazer isso, e ele vê que tem um discurso falando de todo mundo menos dele, porque ele é um privilegiado, porque ele... Existe um contraste nessas duas mensagens que ele recebe, que é um contraste contra o qual, para ele se sentir com um mínimo de dignidade, ou ele se levanta contra o discurso identitário, ou ele é esmagado. Entendeu? Porque ele está se ferrando. Porque ele não tem escapatória, ele não tem saída. Eu vou além desse Eu acho jovem que o Red Pill surge assim, sabe? Então, mas eu vou além desse eleitor de classe média. Eu não tenho filhos, mas, enfim, muitas amigas têm. Mulheres que estão nessa classe, nesse 1% mais rico do país, mulheres que são empresárias ou são CEOs de empresa e estão lidando com uma realidade muito difícil de terem filhos na adolescência, e todas essas mulheres se colocam como feministas, de estarem lidando com filhos que estão chegando ali na adolescência, já com um discurso antifeminista. Por quê? Se vê sempre sendo chamado de machista, de que todo homem é um estuprador em potencial, e também convivendo com meninas que chegam à adolescência levantando bandeiras muito importantes. Esses jovens, também de classe média alta e de classe alta, não estão sendo preparados para lidar com essa nova mulher, com essa nova menina que está chegando muito empoderada. É fato. E também estão perdidos. E eu vejo assim, uma angústia das minhas amigas de falar assim, não, eu estou tendo que lidar, sei lá, com o filho que estuda numa escola americana, de chegar em casa e ele ficar me questionando, dizendo que o Trump é melhor do que a Câmara. Escolheu botar o filho numa escola conservadora também. Não. Acredite se quiser, mas não. E eu estou vendo, eu acho que é um momento de transição da sociedade, mas esse choque de gêneros entre mães e filhos. Eu acredito. Eu tenho 2 filhos adolescentes. Eu acho que tem uma questão aí que não é uma questão irrelevante, que existem escolas em que tem um percentual de pais bolsonaristas pequenos e escolas que tem um percentual de pais bolsonaristas grande. E isso não acontece na escola dos meus filhos. Meus filhos têm muitas dificuldades e o mundo não está simples para 2 meninos de 13 e 14 anos, não. Não está, e eles estão confusos, mas essa questão não existe. O sentir-se ameaçado por mulheres não existe. Pelo contrário, o discurso é woke. O discurso é identitário. O problema que eu tenho é outro. É claro. E eu estou completamente confortável com isso. Porque eu converso, não tem problema. Entendeu? Mas o ambiente em volta colabora. Entende? E não tem o meio termo. Não tem a escola liberal social.
entendeu? Não tem a escola social-democrata, isso não existe. Ou a escola é woke ou a escola é bolsonarista. Não, só estou querendo dizer que isso está acontecendo, de uma certa forma, Claro, em sim. todas as classes sociais. Não é só esse jovem Só que da eu classe acho- média, classe média baixa. Eu acho que, de novo, é um momento de transição e, assim, a gente precisa também olhar para esses homens mais jovens que precisam, de certa forma, estar incluídos no debate, na discussão, em que precisam atender que esse discurso sobre igualdade de gênero não é para que ele saia perdendo. Na verdade, ele vai ganhar se a gente tiver mais igualdade de gênero. E isso é uma dificuldade, uma coisa que precisa mesmo ser solucionada, porque as meninas dessa idade não vão dar passo atrás. Não vão. Então, Aí depende, Luísa. As meninas com condições financeiras que estão sendo bem educadas, que vão fazer faculdade... sim, tô falando desse núcleo, né? Nesse mundo, exatamente. eu acho que a maioria não vai dar passo atrás, mas as threadwives do Instagram são meninas ricas. Ganhando dinheiro. Aí é muito fácil ser esposa tradicional. Mas Hein, elas Mac? representam um símbolo para um monte de menina também. Tem uma coisa... Você também convive com jovens adultos e adolescentes, Mac, sim, em casa. e que fez uma transição escolar também, estudou numa escola católica aqui, tradicional, Santo Agostinho, né, cujo universo foi bastante conservador, né? E agora está na PUC, então mudou de planeta, né? Dos agostinianos para os jesuítas, é outro mundo. Então, está nesse caldo. Mas eu estava pensando, quando você estava falando, Marilis e Pedro, você falou estava falando, Pedro, do jovem branco, sem diploma universitário, ressentido, de certa forma um perdedor no mundo globalizado. Sim, sem sombra de dúvida, é eleitor fiel Trump. Mas o que intriga nessa eleição é que está escorado por um monte de classes e situações diferentes. Aí eu estava pensando, como no Brasil, nos Estados Unidos, a gente se deu conta de que o eleitor é muito mais conservador do que a gente imaginou. O eleitor médio, né? E isso a gente viu em 2016, 2018, 2022, né? Quando o Lula ganhou por uma margem muito estreita, né? E nos Estados Unidos agora, né? Então, você tem Trump com 50% do eleitorado, ganhou o voto popular, né? É um país dividido, né? Claro. Mas há uma guinada, eu acho que para mim é uma guinada à direita que eu não imaginava, né? Você viu... Você tem alguma memória dos anos Nixon com George Wallace, aquele período? Ou você era jovem demais para... Eu deveria ter, a memória está fraca, mas sim, não, vivi. Porque aquele era um momento em que... um bocado por Nixon, mas principalmente por figuras como George Wallace, Pat Buchanan, você tinha figuras muito à direita, sim, muito racistas. Wallace até no final, depois do atentado à vida dele, deu uma virada maluca e surpreendente, mas era uma coisa... aquele era um tempo, Mac, em que podia-se ser racista abertamente, simpático a Ku Klux Klan e tudo mais, e aquilo tinha uma alta tolerância social. Como é que se compara o clima aquele clima nixoniano daquele período com hoje? É similar ou é diferente? Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Eu acho que é diferente. Primeiro porque os Pat Buchanans da vida
parecem até tímidos. Jura? Eles eram ideológicos, ideólogos, sim. E você tinha, claro, o George Wallace, que no seu auge era um racista. Ele era um governador do Alabama que era quase que um membro da Ku Klux Klan abertamente. Ele era muito bala pesada. Exato. Mas gerou uma reação muito forte. Então, acho que o discurso se transformou, veio mais camuflado, né? O racismo migrou, acho que gerou a reação de direitos civis e uma grande ascensão dos democratas, né? E agora acho que agora o pêndulo está voltando, né? Eu diria que a turma atrás do Trump, mais ideológico, me assusta um pouco mais. Parecem anacrônicos aqueles, os George Wallace, e fadados a desaparecer. Eu não sei, essa turma agora, eu acho que tem uma resistência e uma potência bem maior. E isso me assusta um pouco.